uma história de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: Rossandro, eu tenho um amigo que ele é neurocirurgião e ele nunca veio no Nordeste e está vindo conhecer o São João aqui de Campina Grande. Ele é uma pessoa muito difícil, tanto que eu sou o único amigo que ele tem. Por caridade, eu continuo sendo amigo dele. Você vai perceber isso quando você conhecê-lo. Então, eu queria que você fosse comigo, pegar ele no aeroporto, para dar uma mãozinha. Eu disse: tu tá querendo que eu faça o quê, finalmente? Porque psicólogo em aeroporto, para pegar gente chata, porque deve fazer uma terapia. Você quer isso, né? Eita, eu vou fazer de conta que fui no supermercado e vou deixar você sozinho com ele. Eu fiz: meu Deus. Eu pensei assim: João, isso não vai dar certo. Porque imagina eles falando que o cara era chato. Aí finalmente o cara chegou no aeroporto, né? Aí nos cumprimentou: esse é meu amigo, Rossandro. Aí ele fez: qual é a sua especialidade? Ele achou que eu era médico. Eu disse: não, sou psicólogo. Ele olhou pra mim e fez: Aí já sentiu o clima, disse: isso não vai dar certo. Aí esse meu amigo fingiu que foi no supermercado, deixou a gente só. Aí ele fez: eu sei que nosso amigo fingiu que foi no supermercado para deixar você só comigo, mas eu queria dizer que eu não tenho nenhum interesse em conversar com você. Porque primeiro, eu não acredito em psicologia, pra mim isso é tudo balela, e eu sou neurocirurgião, pra mim tudo é química cerebral. Eu fiz: e quem disse a você que eu quero conversar com você, ainda mais sem pagar? Não, não é assim não, meu. Não é assim não. Ele foi, mas assim, não tem nem interesse em conversar com você não. Pode ficar tranquilo que a gente fica aqui só olhando a paisagem daqui da praia. Foi em boa viagem que a gente tava lá. Até ir pra Campina, a gente finge que conversou pra ele ficar feliz. Aí lá: que bom que você me entendeu. Aí eu fui, o que a gente faz hoje em dia, né? Peguei, abri um smartphone, comecei a passar o WhatsApp, alguma coisa do tipo. Na época não tinha WhatsApp, era rede social mesmo. Aí ele fez: eu estou num momento difícil da minha vida. Aí eu fiz: E quase que eu dizia: eu não quero escutar, mas de novo. Pois é, eu agora eu comprei uma cobertura lá em São Paulo, e foi o lançamento do prédio. E aconteceu o que sempre acontece comigo. Eu cheguei lá no prédio e me senti menor que todo mundo. É um sentimento que o tempo todo está comigo e me deixa muito infeliz. Aí eu fiz: e você em algum momento já tentou avaliar que condições emocionais... Não, esse negócio de psicologia de inconsciente não rola não. É minha então é tudo neuroquímica. E você, como neurocirurgião, não resolveu não? Porque você é neuroquímico, tem remédio para isso, né? Não, eu já tomei, mas é porque você está insistindo em achar que não tem algo emocional. A sua luta aí para negar é uma coisa sua. Não vou aqui tentar provar uma coisa que a ciência já mostrou, não. Não estou nem aqui para levantar bandeirinha de psicologia e defender uma ciência que já está aí consolidada no mundo. A questão é: você quer ou não ajuda? Você começou a falar aí, eu disse que nem ia falar, porque você disse que não queria falar, mas você já está abafando aí. Eu nem estou cobrando, não estou aqui nem contando o tempo. Então, você não quer que eu te ajude? Me conta um pouco da tua vida. Esse negócio de falar do passado ajuda. Mas conta a sua vida. O que? Eu disse: o que você achar interessante. Selecione por onde você quer começar. Porque a seleção da pessoa já diz muito dela, né? Ele fez: nós temos 12 irmãos. Meus pais tiveram 10 filhos. Depois de um intervalo de 10 anos, tiveram mais 2 filhos. Meu irmão, mais novo, e eu. Então, assim que eu nasci, depois veio meu irmão. E desde que eu me entendo por gente, meu irmão gosta mais... Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, né? Eu vou trocar aqui um monte de dados, porque como foi uma conversa, eu vou alterar algumas informações, certo? Por uma questão de sigilo. Então, alguns lugares, cidades e personagens vão ser fictícios, mas a história é real, certo? E aí ele disse: e esse meu irmão, sempre que acontecia coisas, meu pai valorizava o que ele fazia, menos a mim mesmo. Então, ele começou a falar, né, da questão do pai. Eu fui dizendo para ele: olha, é uma coisa que tem a ver com isso. Sua relação com seu irmão, com seu pai, se não for resolvida, você não vai se relacionar bem com ninguém. Absolutamente ninguém. Ele disse: mas como é que eu vou fazer isso? Meu pai tem 80 e tantos anos. Não, mas a gente não precisa falar com a pessoa e tomar satisfação. É como você vai integralizar esse pai na sua vida. Porque simplesmente a gente não pode não amar ou não conviver de forma harmônica com pessoas tão importantes como um pai, uma mãe e irmãos. Não dá para descartar essas pessoas. Elas fazem parte, objetivamente, da nossa vida de um modo que ninguém pode apagar. Não tem como. Então, quando você apaga seu pai, você fica fragilizado e seu ego fica sempre vulnerável. Acontece que muitas vezes os pais se dão mal, e aí acontece isso também. Então, às vezes você quer tomar partido por um deles. Geralmente quem fica com os filhos são as mães. E geralmente a gente toma partido pelas mães. E toda vez que você toma partido pela mãe,
no lugar de separar a relação com o pai, você se fragiliza profundamente, porque essa figura, ela é colocada emocionalmente na nossa vida, na constelação, para criar a força, a identidade. Tanto que no passado bastava aquela frase: quando seu pai chegar. Mesmo que ele não fizesse nada, a menção ao pai já estabelecia a lei e a ordem, né? E aí ele foi narrando essa história toda, e ele estava resistente à ideia de que isso tinha alguma coisa a ver com os sentimentos presentes dele. Até que em um momento ele chegou para mim e disse: teve uma vez, por exemplo, que eu fui com meu irmão eles moravam numa cidade do interior, da região centro-oeste. Eu fui com meu irmão pro sítio, para dentro da roça do sítio, e a gente estava lá, de repente era 5h30 da tarde, estava meio que escurecendo, o arbusto se mexeu, meu irmão correu e saiu, e eu fui chegando depois. Quando eu cheguei, meu pai estava com um monte de amigos, estava sentado com todo mundo, e quando eu fui chegando, ele: lá vem o bocó, lá vem o otário, lá vem o idiota. Esse aqui, que é o meu filho realmente, que é uma pessoa decente, inteligente, viu o perigo e correu. Agora aquele idiota, lá vem o idiota, ó. E todo mundo rindo dele. Aí eu fiz: e se tivesse acontecido o contrário? E se você tivesse corrido e seu irmão tivesse ficado e voltado depois? O que é que seu pai diria? Aí finalmente ele começou a chorar. Chorar. Acho que estava acumulado, viu? Porque ele chorava daquele que você fica soluçando. Porque ele entendeu que nada do que ele fizesse o pai valorizaria. Depois de chorar muito, ele disse: se eu tivesse corrido primeiro, ele dizer que eu era um covarde, porque tinha corrido, e meu irmão era corajoso, porque tinha ficado para enfrentar o perigo. Eu disse: então você entendeu que nada do que você fizesse faria com que o seu pai lhe achasse melhor que o seu irmão? E isso gerou em você um sentimento de inferioridade, porque você tentou o tempo inteiro competir com seu irmão e tentou mostrar para o seu pai que você era melhor. E você, naquele momento, não conseguiu. Aí eu fiz: qual era o sonho do seu pai? O sonho do meu pai era ser médico. Como ele não conseguiu, ele queria que meu irmão fosse médico. Aí eu fiz: por isso que você é médico. Você é médico para se vingar dos dois. E geralmente o filho perseguido é o que dá certo. E o filho bajulado está completamente errado. É impressionante. É impressionante nas famílias. Incrível. E aí eu disse: você fez o clássico da vingança do inconsciente. Você foi lá, realizou o desejo do seu pai e o desejo do seu pai sobre o seu irmão, mas quem realizou foi você. E como é a sua relação com seu pai hoje? Bom, meu pai depende financeiramente de mim. Ele tem uma aposentadoriazinha muito frajuta do INSS, e ele depende de mim para tudo. Eu fiz: e aí como é que você dá uma mesada, uma pensão? Como é? Não, ele quando precisa liga. Eu faço: eu quero que você me narre como é que essa ligação acontece. De que modo? Você sabe que homem não consegue narrar coisa com detalhe, né? A gente tem esse aplicativo, não veio conosco, né? Esse app não vem, né? Pois é, o app não veio com a gente. Então, como é que foi? Você foi? Foi assim. Aí a mulher faz só. A gente narra um dia inteiro em 30 segundos e uma mulher narra um dia inteiro em 24 horas. Ela vai narrar o dia inteiro de novo. Essa capacidade do feminino que a gente não tem muito, mas eu quero que você narre com detalhes, porque eu preciso entender como é que você relaciona com seu pai, para isso me diga como é que é essa ligação. Mas é o seguinte: ele liga para mim, daquele jeito cínico dele, olha só. Diz: oi meu filho, tudo bom? Ele quer saber se eu estou bem? Ele quer saber se eu estou bem, ele quer saber quanto é que eu tenho para dar para ele. Então eu encurto logo a conversa: o senhor está precisando de quanto? Ele diz, quando eu termino de dizer, eu ligo o telefone na cara dele. Eu disse: então você hoje se vinga do seu pai. Como me vingo? Você humilha seu pai. Você faz com que o seu pai todo mês tenha que lhe implorar para ser sustentado por você. E tudo que você está dizendo na tecla SAP, se a perguntar, sai a letrinha. Assim, a legenda tá vendo? Hoje é o otário que te sustenta, velho. É isso que você faz. E como você está desonrando seu pai, a sua vida travou. Emocionalmente, você não tem nem direito sequer imaginar que você pode ter raiva do seu pai. Então sua vida está travada. Você venceu materialmente, mas por dentro é um derrotado. Você pode ter o que você quiser no campo material, que você nunca vai ser feliz enquanto você não resolver isso. Porque isso aqui exige uma única estratégia: perdão. Você está brincando comigo disso? Não estou brincando não, estou dizendo a verdade.
E é um perdão em relação ao seu irmão, porque o seu pai nem direito de pedir perdão você tem. Nós não temos direito de ter mágoa de pai e de mãe. Nós podemos até não amá-los, mas nós temos que honrá-los. Por isso que no Decálogo de Moisés não se diz amai o vosso pai e vossa mãe, diz honrai o vosso pai e vossa mãe. E é o único mandamento que tem bônus, porque todos os outros são não faça tal coisa, não matarás, não roubarás. Esse não, é ativo. Honrai o vosso pai e vossa mãe, bônus, para que tenha os teus dias acrescidos na terra que Deus te dá.